Graça e paz, queridos. Ao que tudo indica, estamos ao vivo nessa nossa transmissão via Facebook do nosso culto aqui direto da Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Eu sou o pastor Carlos, pastor aqui da Segunda de Casimiro e também da igreja em Barra do Sana. Vamos iniciar orando. Você que já está aí conosco, compartilhe rapidamente aí no Facebook, no WhatsApp, mandando o link principalmente para os irmãos da igreja, para que todos possam aí acompanhar, e não apenas acompanhar, mas cultuar ao Senhor conosco. Vamos então iniciar orando. Feche os seus olhos, vamos suplicar por graça ao Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, te bendizemos o nome, te agradecemos por este domingo que o Senhor nos dá, o domingo do Senhor para as nossas vidas, dia especial em que a tua igreja se reúne em todos os cantos desse planeta para bendizer o teu nome, reconhecendo a ti como Senhor das nossas vidas e a Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Pai, que nesses momentos em que aqui estaremos, que de fato o teu nome seja exaltado, não apenas por nós aqui na igreja, Senhor, mas por cada um que esteja acompanhando esta transmissão, Senhor. Ouve as nossas petições e no momento da palavra, dá-nos esse privilégio de ouvirmos da tua voz, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Vamos louvar ao Senhor nesse instante? Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém, Jesus, que o teu nome seja bendito hoje e sempre, Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separar
natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Que toda a honra e toda a glória de fato seja dada ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Firmada está a aliança em nossos corações. Jesus derramou seu precioso sangue e nos uniu ao Pai. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Mais uma vez o refrão. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Amém. Sempre é tempo de restauração na vida de todo crente. Sempre é tempo de pedir perdão, de reconciliação, tanto entre irmãos e principalmente a nossa reconciliação para com o Senhor, que nos traz assim a devida paz nele. Bendito seja o Senhor. Ainda mais um cântico, e aí em seguida a gente parte para a nossa reflexão bíblica. O mistério que esteve oculto dentre todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, é Cristo em nós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto dentre todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, esperança da glória. Amém, Jesus. Louvamos o teu santo nome, ó Pai, pela revelação tão preciosa que nos é dada em Cristo Jesus, o nosso grande tesouro, a nossa grande riqueza, a revelação de Deus para a nossa vida, do Deus Emanuel, do Cristo no nosso coração, no nosso viver. Bendito seja o teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Hoje, nesse nosso, digamos assim, nosso último teste para as transmissões aí dos nossos cultos, porque tanto a segunda igreja presbiteriana em Casimiro de Abreu, quanto a igreja da Barra do Sana, irá retornar aos seus cultos presenciais, seguindo todos os protocolos, segundo os decretos de cada município, a Casimiro de Abreu e Barra do Sana, que é Macaé, com distanciamento, enfim, com tudo aquilo que é de praxe, para que todos tenham segurança de estarem aqui na casa de Deus. E aí a gente precisa, obviamente, que estar transmitindo esses cultos ao vivo, principalmente para aqueles irmãos em grupos de risco que, infelizmente, ainda não poderão estar conosco. E aí hoje a gente conseguiu aqui acrescentar bateria, baixo, né, contando aqui com a presença do meu filho, Caio, na bateria,
do Luian, filho do presbítero Robin, para nos apoiar nesse instante. Ok, queridos? Vamos aí já pegando a sua Bíblia, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e a gente vai partir então para a nossa reflexão, mas não sem antes orar. Deixa eu colocar aqui meu violão enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia. Amém, queridos? Meus irmãos aqui podem sentar ali à vontade, pode ficar, né? Pode ficar tranquilo, no final a gente canta mais um pouco. Obrigado aí pelos irmãos estarem nos abençoando. A transmissão está tranquila aí, João Pedro? Amém, graças a Deus, né? Se nós estamos aqui com o Caio e com o Luian, nos ajudando no louvor, a gente está ali com o nosso técnico, que é o João Pedro, aqui da Segunda de Casimiro, e o Leone também em casa aí, né? Monitorando e toda essa parte aí também conosco. Vamos lá, meus queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os últimos versos, a partir do verso 20, e a gente encerra então o capítulo 12 nesta noite. Mas, como disse, vamos orar primeiro. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, que momento doce, que momento precioso é abrirmos as nossas Bíblias e poder, Senhor, meditar na Tua santa palavra, na autoridade de Deus para as nossas vidas, naquilo em que o Senhor poderosamente, milagrosamente, haverá de nos abençoar, e abençoar muito, Pai, porque não há nada nesta vida comparado àquilo que o Senhor nos dá através da revelação da Tua palavra, que instrui a nossa vida, que guia-nos segundo o caráter de Cristo, a fim de vivermos uma vida que honre ao Teu santo nome, Pai. E não há prazer melhor na vida do bom crente do que ele se ver andando conforme os Teus preceitos, fazendo a Tua boa vontade. Isso só nos é possível, Senhor, se atentarmos para a Tua palavra, a fim de encontrar nela, de fato, a Tua voz e a Tua boa direção. Dá-nos isso neste instante, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos à leitura. Atos capítulo 12, versos de 20 a 25, e aí depois, em seguida, o pastor vai voltar verso a verso, e aí trazendo as considerações para as nossas vidas nesta noite. Então diz assim a palavra de Deus: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, tesoureiro, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos, né? João apelidado de Marcos, conforme a leitura aqui na ARA. Então chegamos aqui ao final do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, diante de um texto que nos traz, eu diria assim, em comparação com o restante do capítulo, ele nos traz poucas informações, relativamente pouco conteúdo, mas obviamente que coisas importantes em que nós podemos aqui apreciar, meditar, a fim de colocar em prática nas nossas vidas. Basicamente, nesses 5 versos, nós temos 3 assuntos aqui em pauta. O primeiro assunto está dos versos de 20 a 23, quando nós temos aqui o relato da morte de Herodes, quando a exaltação própria torna-se ali o início de uma grande ruína em sua vida. Depois, o segundo assunto aqui, nós temos também um breve relato, menor ainda, em apenas um versículo, que é o versículo 24, um relato do andamento do cristianismo nesse período aqui, nesse contexto que nós estamos tratando desde o início do capítulo 12.
E o terceiro assunto também é reduzido a um versículo, que é apenas ali no verso final, verso 25, que nós temos ali apenas eu chamaria de uma introdução ao capítulo 13, acerca então da organização de Barnabé e Paulo, a fim de iniciarem a sua primeira viagem missionária, que é o tema que é dado no capítulo 13 de Atos, né? A primeira viagem missionária de Paulo. Feito isso, feito aqui tentando nos localizar aqui nesse capítulo 12, no texto, vamos então agora verso a verso. Verso 20, relendo: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então nós falamos aqui que estamos diante de um início do que seria a ruína de Herodes, que é este relato da morte dele. E este início, ele começa a partir de coisas, de motivações equivocadas. Veja, irmãos, que a reconciliação, nesse verso 20, proposta pelos habitantes de Tiro e de Sidom para com Herodes, ela é baseada numa motivação completamente equivocada. É justificada aqui por Lucas, o autor, da seguinte forma: porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, por que eles quiseram, eles odiavam a Herodes, mas por que eles buscaram a reconciliação? Porque eles estavam passando fome. A justificativa aqui é um interesse pessoal. Um interesse pessoal. E aí, se nós trazermos para os nossos dias, para o nosso contexto religioso, a gente precisa ter cuidado, queridos, sobre quais as bases de motivação que nós temos vivido no Evangelho. Quais as bases de motivação que nós temos vivido no Evangelho? Vamos lá, de maneira prática. Você serve a Deus? E aí eu te pergunto, por que você serve a Deus? Por que você vai na igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Às vezes a gente nunca pensa nisso. Tenta entender qual a motivação primeira na sua vida acerca destas perguntas que eu te fiz aqui. Você ama mesmo a Deus? Ah, pastor, eu amo. Mas eu pergunto, você ama mesmo? Você seria capaz de abrir mão de tudo na sua vida pelo Senhor? Precisamos atentar para isso, queridos. Porque se talvez você diga assim: ah, pastor, sim, as minhas motivações são boas, mas o que a gente tem visto por aí, de pessoas que vêm à igreja ou buscam a face de Deus apenas por bênçãos. Tem muita gente assim, queridos, que se olhar lá no mais profundo, no mais íntimo do coração de alguns irmãos, veremos que eles só vêm buscar a face de Deus por interesses em questões materiais, em questões relacionais, ou seja lá o que for, qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus, trata-se de uma motivação equivocada, vista aqui. Nesses habitantes dessas duas cidades que buscaram a reconciliação com Herodes, tão somente para serem aliviados de sua fome, engolindo a seco o ódio que eles sentiam por Herodes. Verso 21, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o verso 22, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Primeiro destaque que eu quero fazer aqui é no verso 21, a despeito destas vestes reais e desse trono de autoridade ao qual Herodes está ali sentado, está vestido. Queridos,
tamanha riqueza, tamanho poder e tamanha autoridade traiu a consciência de Herodes, subiu à sua cabeça. Queridos, não é voto de pobreza, conquanto tenha o seu lugar e até mesmo relevância, sim. Mas eu não posso, por exemplo, conceber usar um relógio de 10 mil reais e o meu irmão do meu lado estiver passando fome. Não é voto de pobreza, queridos, conquanto tenha o seu lugar e relevância, mas as riquezas desta vida jamais podem ser associadas à minha condição espiritual, quando muitos pensam assim na igreja, em que passar dificuldade financeira significa pecado, e ter prosperidade financeira significa que Deus está comigo, que esta é a vontade do Senhor. Precisamos ter cuidado com isso, queridos. Cristo Jesus viveu uma vida aqui na terra de contentamento, contentando-se com o que ele tinha, vivendo na simplicidade. Pastor, é proibido ser rico? Não. As Escrituras nos apresentam diversos personagens bíblicos, homens de Deus, que foram riquíssimos. Mas precisamos atentar para essas coisas. Aqui no caso de Herodes, subiu a sua cabeça. E aí, irmãos, a cegueira que veio sobre Herodes a partir desta autoridade, vista aqui no fato dele estar sentado no trono, e da riqueza vista nas vestes preciosas que ele possuía, cegaram a sua vida, cegaram a sua consciência. E por que nós enfatizamos isso? Porque se você acompanhou na última reflexão, este Herodes aqui é descendente de judeu, conhecedor das leis, seguidor das leis de Moisés, pertencente ao povo de Israel. E aí, diante disso, conforme o verso 22, o que nós temos, irmãos? O povo de Tiro e Sidom, com motivações, olha como é que está tudo errado, olha como a ruína aqui é terrível, com motivações equivocadas, de forma interesseira, chega e bajula Herodes, mas bajula de uma forma blasfema, ao dizer, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, segundo o verso 23, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Porém, ainda pior do que a bajulação blasfema desse povo de Tiro e Sidom, é a ação de Herodes aqui, em receber para si uma glória que pertence tão somente a Deus, quando Lucas então justifica por ele não haver dado glória a Deus. E o que nós podemos trazer para o nosso contexto hoje, como ensino para as nossas vidas nesta noite, queridos, e pensar que em nossas igrejas tem muitos que se achegam a Deus, semelhante ao povo de Tiro e Sidom, para com Herodes, com motivações interesseiras, bajulando aqueles com quem negociam poder, com quem negociam cargos na igreja, e ainda há aqueles que ainda adoram ser exaltados na igreja. Você já viu irmãos assim? Que adoram ter os seus nomes citados no microfone, e quando não os têm, ainda ficam chateados, porque não foi valorizado determinado serviço que ele prestou na igreja, que é para a glória de Deus. Queridos, nós falamos aqui de uma ruína, obviamente, a sua morte terrível, a morte terrível de Herodes. Mas como eu disse, o pior de tudo é encontrarmos no meio da nossa igreja resquícios
de um temperamento parecido, de atitudes parecidas com esses dois grupos, os habitantes de Tiro e Sidom, com motivações equivocadas buscando a reconciliação com Herodes, e Herodes recebendo a exaltação e não dando glória a Deus, recebendo riquezas, poder e autoridade, fazendo com que essas coisas subissem à sua cabeça e ele se achasse então digno de honra. Que esses grupos na nossa igreja, que se arrependam enquanto é tempo, para que, assim como Herodes foi morto, que a morte espiritual não seja uma realidade na vida dessas pessoas. Porque se nós temos irmãos com estas características no nosso meio, é certo que eles estão mortos espiritualmente. É certo que eles estão completamente equivocados, vivendo tudo nesta vida, menos a vida cristã, em graça e em glória a Deus. Verso 24: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Na verdade, nós temos aqui o verso 24 como algo completamente alheio ao que estava sendo tratado, assim como nós teremos no verso 25. Então, são mudanças abruptas de assunto nesses versos. Mas há uma relevância, sim, dentro desse contexto. Por quê? Nós entramos aqui nesse segundo assunto quando temos, então, um breve relato do andamento do cristianismo após duras perseguições sofridas pela igreja. E o principal expoente desta nova onda de perseguição, você deve se lembrar que nós falamos na semana passada, a morte de Tiago, a prisão de Pedro e a morte do primeiro dos 12, por causa do evangelho. Então, a partir aí desta nova onda de perseguição, o que nós temos? Uma igreja quase morta, uma igreja extremamente abalada pela prisão de um dos principais apóstolos, Pedro, e a morte de Tiago? Não, queridos. O relato que nós temos da igreja a partir de duras perseguições é: a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Veja que a ênfase que Lucas dá ao momento da igreja primitiva neste contexto pós-dura perseguição não é uma igreja que está ficando rica. Ele não enfatiza isso. Olha, a igreja agora ela está com a sua arrecadação aumentando a cada dia. Nós não temos aqui uma descrição da igreja se vangloriando de seus dons e manifestações poderosas. Esta semana foram curados tantos paralíticos. Essa semana, outras manifestações espetaculares de poder de Deus através das mãos dos apóstolos aconteceu no meio do povo de Jerusalém. Nós não temos isso, mas o autor faz questão, irmãos, de em tempos de grande perseguição, trazer a relevância da igreja na sociedade. E que relevância é essa, amados? A proclamação da palavra do Senhor. E quando a gente pensa nas igrejas de hoje, quando se pergunta assim, quais as igrejas hoje que estão mais em evidência na sua cidade? Normalmente as pessoas dizem assim, olha a igreja tal, é mesmo, ela está em evidência, essa igreja na cidade está bombando, é a maior igreja da cidade. Qual a relevância dela na sociedade? Qual a ênfase dessa igreja? E por vezes as pessoas dizem o louvor dela, que louvor! Que igreja bonita, você já viu a igreja? Você já viu as cadeiras acolchoadas? Você já viu isso e aquilo outro? Mas veja, que a ênfase que o autor dá da relevância da igreja no primeiro século, mesmo a despeito de duras perseguições, é uma igreja pregando, proclamando a palavra do Senhor, se expandindo pelos povos, e o evangelho sendo pregado. Se nós trouxermos essa figura para o culto, que é o que eu costumo sempre trazer para os irmãos, para as minhas ovelhas, o momento mais importante do nosso culto é esse, a palavra pregada.
Cantamos aqui alguns cânticos, fiquei feliz com a participação dos irmãos, o Caio e do Luian. Acredito que o som, pelos testes que nós fizemos, acredito que o som chegou bem aí na sua transmissão. Isso é enriquecedor para um culto, traz alegria, faz o povo adorar a Deus, com melodias bonitas, com letras preciosas. Oramos aqui, que privilégio do crente falar com Deus de toda a glória, sendo nós tão pequenos. E os nossos cultos possuem outros elementos preciosos. Que alegria é na igreja quando há batismo, quando há conversão, óbvio, casamentos. Mas, queridos, o mais importante no nosso culto não é a cantoria, mas é a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, crescendo, multiplicando-se, alcançando o coração de mais e mais pessoas. Essa precisa ser a relevância das nossas igrejas e da nossa própria vida como crentes, pregando o Evangelho. E aí nós chegamos então no verso 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, como nós dissemos aqui no verso 25, esse verso 25 nada mais é do que uma introdução àquilo que nós trataremos em nossa próxima reflexão, que é o início do capítulo 13, tratando da viagem, a primeira viagem missionária de Paulo. Então vamos lá, o que nós temos aqui nesse verso 25? Estar em Jerusalém era importante para Barnabé e Paulo, a fim de tratar questões religiosas, doutrinárias, como estando na igreja-mãe e tratando da organização da igreja. Isso é importante demais. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem o seu conselho, tem os seus concílios, tratando de questões administrativas, religiosas, doutrinárias, importantíssimas para a condução da igreja. Então, eles estão aqui em Jerusalém, e você deve se lembrar, que você que tem acompanhado as nossas reflexões, um dos motivos é que eles estavam trazendo donativos a Jerusalém, que tinha passado por um período de fome, de 7 anos de fome. Então Paulo e Barnabé haviam organizado entre as igrejas gentílicas, doações de alimentos e de dinheiro para poder ali socorrer aos irmãos da Judéia. Então veja que todas essas questões são importantes, por isso Lucas define aqui: cumprida a sua missão. É importante as questões administrativas na igreja. Porém, amados, para justificar inclusive a ênfase que fora dada no verso anterior, que nós acabamos de tratar a respeito da palavra de Deus que crescia e se multiplicava, era necessário que Barnabé e Paulo, e agora com o auxílio de João Marcos, partissem para a propagação deste evangelho novamente aos gentios, para viajar para novos lugares e pregar o evangelho. Veja então que a coisa mais importante aqui está implícito no texto. Lucas está trazendo isso, eles cumpriram a sua missão numa questão mais administrativa, mas o ponto alto que vai dar início ao capítulo 13 é que eles saíram e foram fazer a melhor parte, a mais importante, pregar o evangelho. E você deve se lembrar, quando Barnabé chegou a Antioquia, foi objeto de nossas reflexões anteriores, quando Barnabé chegou a Antioquia, ele viu que as pessoas iam convertendo-se e o grupo ia crescendo e ele não estava dando conta, e ele viu então a necessidade de chamar Paulo, que estava lá em Tarso, na sua terra natal, para que ele pudesse auxiliá-lo na pregação do evangelho ali em Antioquia e nas redondezas. E agora, ou seja, percebendo aquilo que nós estamos tratando aqui, que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, eles acharam por bem chamar mais ajuda. E chamam aqui então João Marcos para auxiliarem a estes apóstolos naquilo que era mais importante, a pregação do evangelho. Que não falte no nosso meio, que não falte na minha vida e na sua vida, que o evangelho alcance corações. Por que é o mais importante? Entenda, meu irmão e minha irmã,
questões administrativas têm o seu lugar de importância. Lembra aqui da justificativa de Lucas? Cumprida a sua missão, é missão da igreja. Mas podemos até falhar em algumas coisas, mas nós não podemos recuar 1 milímetro na pregação do Evangelho, em anunciar ao Evangelho em todo lugar, no contexto da sua vida, da sua família. Eu te pergunto, como anda a sua pregação aos seus familiares que não têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É contigo, meu irmão. Isso está nas suas mãos, pela graça de Deus, pela boa ação do Espírito Santo, claro. Mas esse é o teu papel, é a tua missão. Continue indo para a tua igreja, adorando e servindo a Deus, mas jamais deixe de propagar o Evangelho a todo aquele que o Senhor tem colocado diante da sua vida, para que a palavra de Deus cresça e se multiplique, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se assim, então, o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, esperamos aqui nas nossas igrejas, no domingo já com o culto presencial e na quarta-feira ainda em formato aqui, tão somente de live, darmos prosseguimento agora então no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando nesse instante? Agradecendo a Deus por sua palavra e em seguida a gente vai ainda cantar mais um cântico, pedir até para os meninos já virem para cá, e eu vou pedir ao João Pedro, ou a um dos dois aqui, esse celular aqui é de quem? É seu, meu filho? Coloca no meu Facebook ali, na transmissão, para eu poder localizar se há algum pedido de oração que a gente faz no final de algum irmão, né, e para eu cumprimentar os irmãos que estão aí nos acompanhando. Quem for mais rápido aí, depois só deixar aí pronto que eu dou uma olhadinha. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra aberta diante de nós e obrigado pela boa ação do teu Santo Espírito, meu Deus, que faz uma obra que é invisível, que em nossa meditação e leitura, o teu Santo Espírito vai lá no mais profundo da nossa alma, no nosso entendimento, abrindo o nosso coração e mente a fim de entendermos aquilo que tu tens para nós. Meu Deus, e numa simples reflexão como essa, o Senhor pode muito bem, e eu creio de fato nisso, pode muito bem abrir o nosso entendimento em determinadas questões que temos vivido nos nossos dias e que determinados pontos do sermão nos esclarecem, nos ajudam a tomar decisões dificílimas na nossa vida, mas que todas as nossas decisões, das fáceis às difíceis, sejam em conformidade com o caráter de Cristo, com a boa vontade de Deus para as nossas vidas, Pai. Realiza esse milagre nas nossas vidas. Realiza, Senhor, essa maravilha no nosso meio, de nos direcionar com base na Tua palavra, na vontade de Deus, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Dá-nos isso hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Conseguiu, meu filho? Pode me dar aqui. Amém, queridos. Deixa eu dar aqui mandar aqui um abraço para os irmãos. Vamos ver se nós temos pedido de oração. Querida Marinelsa Souza, Deus te abençoe. Sueli, as irmãs queridas. Minha esposa Dani, te amo, meu amor. Presbítero Robin conosco. Rosilene, da Igreja Batista do Sana, Deus te abençoe, querida. Irmã Maeli. Leandro Vasconcelos, que Deus te abençoe. Nossa querida irmã Dulce, mãe do João Pedro, que está aqui nos ajudando hoje. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu não consigo, filho, no seu celular, identificar as curtidas, quem curtiu. Eu só vi aqui alguns. Eu só vi aqui, vê se coloca para mim curtidas aí. Eu só vi as mensagens. Conseguiu aí? Não, Luian? Não? Não? Consegue aí, João, para mim? Nem as mensagens eu acho que eu não consegui abrir todas. Se há algum pedido de oração, meu irmão, se eu não conseguir ver aqui, você me perdoe. Na oração final eu vou estar citando, obviamente, aqueles que nos pediram. Está aqui? Ah, ok. Então temos aqui
Vamos lá, Fernanda, minha querida Fernanda, filha de Silvana e do Agnello. Raíssa, minha irmã querida, Deus te abençoe. Gabriel, Ana Carla, Délcio Ximenes, Valcimar, Deus te abençoe. Marilene Prates, Deus te abençoe, minha irmã. Raquel, minha sobrinha Isadora, lá de Italva. Fabiola, da Barra do Sana. Marilene, daqui da Segunda Igreja. Adriana Nascimento, aqui da Segunda Igreja. Tati, da Segunda Igreja. Rose, esposa do nosso presbítero Wesley. Lucas Pires, mas quem? Kátia, Deus te abençoe, viu, Kátia? Se recuperando aí da cirurgia. Meu querido irmão Éden, lá de Cabo Frio. Quanto tempo que eu não vejo Éden? Mas quem? Jairo Abreu, Deus te abençoe. Cássia Quintanilha, minha prima, também lá de Cabo Frio. Joelma Daut, Deus te abençoe. E Daniela Garcia, minha irmã, também lá de Italva. Eu acho que é só isso que nós temos por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais alguma coisa. Eu acho que é só isso, irmãos. Me perdoem se alguma coisa aqui falhou. Aqui tem um pedido aqui de oração pelo nosso querido irmão João Vargas, que não passou bem o dia. Vamos estar orando pelo irmão João. E também fazendo uma oração final de agradecimento a Deus pela vida da Kátia, que já está em casa, da nossa querida irmã Nini, lá da Barra do Sana, se recuperando também de cirurgia. E hoje eu fiquei muito feliz também, porque eu tive com o nosso irmão Rafael, aqui da Segunda Igreja, que também ele esteve muito mal, muito mal. Fiquei muito preocupado. E hoje eu tive com ele já muito melhor, graças a Deus, já estando em casa, já voltando aí a uma pequena rotina de trabalho. Que Deus te abençoe, Rafael. Amém? Mas a gente ainda vai fazer essa oração final. Vamos cantar ainda um cântico? Cantar essa canção do Cláudio Claro, o mistério, que fala do texto lindo do apóstolo Paulo, o mistério que estiver oculto entre séculos e gerações, que foi revelado ao crente, às nossas vidas. Qual foi a grande revelação de Deus que estava escondida por séculos? O Deus Emanuel, o Cristo em nós, a esperança da glória, a nossa grande esperança. Vivemos essa nossa vida felizes, regozijando-nos pela salvação em Jesus Cristo, mas com o nosso olhar lá para frente, uma esperança viva da redenção eterna em Cristo Jesus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória, é Cristo em nós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória, a quem
este mistério, é Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, esperança da glória. Que seja a nossa pregação, a pregação de Cristo, a esperança para o pecador, a única esperança para a vida de todos nós. Bendito seja Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esses momentos aqui, adorando ao Teu santo nome, falando contigo e procurando na Escritura a direção para as nossas vidas. Que a Tua bênção seja, Senhor, com a vida de cada um que está aí nos acompanhando e cultuando em seus lares. Senhor, de modo especial, te suplicamos pela vida do nosso querido irmão João Vargas. Restaura a sua saúde, Senhor. Seja com ele, meu Deus, na sua dificuldade, na sua enfermidade, meu Deus. Mas que logo, logo ele esteja de volta às suas atividades, louvando e honrando o teu santo nome e percebendo a doce graça de Deus sobre a sua vida, meu Pai. Assim como nós te agradecemos, meu Deus, pela vida da nossa querida irmã Kátia, pela vida da dona Nini, pela vida do Rafael, a quem o Senhor tem cuidado, a quem o Senhor com boa mão tem sustentado, e assim a vida de cada um de nós. A tua igreja, Senhor, prevalece porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é aquele que direciona as nossas vidas, segundo a tua boa vontade, que esta seja a nossa realidade, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a igreja de Cristo espalhado por toda a terra, não apenas nesta noite, Senhor, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o teu santo nome. Deus vos abençoe, meus irmãos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Deus abençoe.